Boa noite. Hoje aqui no Espaço Entrevista temos o Cônsul-Geral de Portugal em Toronto e Manitoba, Dr. José Carneiro Mendes, que eu tenho o privilégio de conhecer hoje pessoalmente aqui nos estúdios da FPTV e a quem passa a dar as boas-vindas. Seja bem-vindo aqui aos estúdios presencialmente, Sr. Cônsul. Como está? Bem, obrigado. Muito obrigado, Cristina. Boa noite. Muito boa noite aqui a todos os telespectadores também. Quero agradecer antes de mais a si e à FPTV esta oportunidade que me dão de, em tempos de pandemia, poder dirigir-me à comunidade desta forma, porque infelizmente não posso, como gostaria e como costuma ser minha política como Cônsul-Geral, que defende a política de proximidade com as comunidades e com as pessoas que eu sirvo e represento na minha área de jurisdição consular, mas eu não posso, desta vez, como todos sabemos, estar com as pessoas fisicamente, presencialmente, só através destes meios. Daí a FPTV estar, de facto, até em minha opinião, a fazer aqui um serviço público que é permitir-me, como Cônsul-Geral, dirigir-me à comunidade e poder explicar algumas coisas e poder responder às perguntas que me fizerem. Muito obrigado. Sr. Cônsul, eu acredito que até mesmo no exercício das suas funções é bastante limitativo a atualidade que temos vivido desta pandemia, porque eu penso que a sua atividade requer um pouco mais de proximidade com a comunidade para poder conhecer melhor, desenvolver algum tipo de empatia, de conhecimento de quais são as dificuldades, como é que a comunidade se desenvolve e neste momento está tudo muito limitado relativamente a isso. Contudo, eu sei que vai mantendo alguns contactos possíveis através também das associações e dos clubes portugueses. Muito menos do que aquilo que eu gostaria, sabe? De facto, eu nunca pensei, ao longo da minha vida diplomática e da minha carreira diplomática, que já tem algumas dezenas de anos, que um dia poderia ser confrontado com uma situação como esta, em que, por razões sanitárias, não posso estar junto da comunidade que eu sirvo e que represento aqui, inclusive junto do próprio movimento associativo, das associações. Eu já fui a um ou dois locais, mas, por exemplo, o Centro Cultural de Mississauga estava fechado. Eu tive a oportunidade de falar com o Presidente e era uma dor de alma estar a ver instalações daquelas, eu ia dizer subaproveitadas, mas não é nada subaproveitado, é não aproveitado de todo, aliás, porque não é possível hoje em dia nós termos aquela convivência, aqueles eventos, aquela celebração da Portugalidade, da lusofonia, que para isso que as associações também servem, além de serem polos aglutinadores dos portugueses e das comunidades, mas também servem para celebrar a nossa Portugalidade e eu, noutros locais onde estive, não aqui no Canadá, estava habituado a isso, a estar junto da comunidade, a participar nos eventos, e aqui isso não é possível, só através do telefone. Já falei com alguns presidentes de algumas associações, já me desloquei, por exemplo, isso é verdade, em alguns locais, algumas direções escolares, fora aqui mesmo de Toronto, com o nosso coordenador do ensino de português no Canadá, o Dr. José Pedro Ferreira, mas sempre à boleia, aproveitando, por exemplo, o facto de eu ir entregar manuais escolares às escolas, e eu ia com ele também para conhecer as professoras, mas à distância, com a máscara, tudo isto é muito estranho. Mas, no entanto, apesar de ser estranho, temos que viver assim. Até quando? Esperemos que isto termine rapidamente, mas também não sabemos. Por isso, temos que respeitar e cumprir as diretrizes, as recomendações das autoridades políticas e sanitárias, não é? Porque é o nosso dever cívico também. Sr. Cônsul, eu gostava muito de lhe perguntar se o senhor chegou em setembro, salvo erro, se já está bem integrado, se já se adaptou bem, mas é uma pergunta muito sui generis, não é? Porque, de facto, não sei o que é que me poderá responder. Olha, a sua pergunta é uma pergunta normalíssima, era a pergunta que se imporia, aliás, numa entrevista deste género, em circunstâncias normais. Portanto, a sua pergunta é absolutamente normal, digamos assim. Perguntaram a um cônsul que já chegou há uns meses, olha, como é que está a decorrer a sua integração? A minha resposta é que é normal.
porque estamos perante uma situação anormal, porque eu recuso-me a chamar a isto o novo normal, ao fim e ao cabo, isto não pode ser o novo normal, é o anormal relativamente à forma como sempre vivemos, e a minha resposta é anormal, é dizer, olha, como é que se eu me sinto integrado? Bem, virtualmente, sim. Sim, virtualmente sim, e tenho a minha casa, tenho aqui também a minha mulher, a minha esposa, mas a minha vida é casa-trabalho, trabalho-casa. Olha, posso dar um exemplo, ainda a minha mulher me perguntou no outro dia, olha, quando é que podemos ir à CN Tower? Que eu por acaso ainda tive a sorte de poder ir quando ela estava aberta. A CN Tower está fechada, só para dar um exemplo. Outros locais aqui, Casa Loma, outros, não podemos, não. É com muita dor que lhe digo, mas neste momento só visitas virtuais, não temos outra possibilidade. Sr. Cônsul, relativamente aos serviços consulares, eu penso que a comunidade já se adaptou a ter que agendar quando tem algum assunto urgente para tratar ou ter que enviar um e-mail. Eu penso que isso já está tudo bastante calmo e harmonioso, mas relativamente à população idosa, também tem sido ultrapassada essas questões? Olha, de facto, o consulado não se encontra encerrado. Apesar de ser essa a impressão que dá, não se encontra encerrado. De facto, em recomendação e por exigência das diretivas e da própria situação aqui das autoridades políticas e sanitárias, das recomendações que fazem, também do nosso próprio governo e para salvaguarda da saúde de todos, não apenas dos funcionários do consulado, mas também dos próprios utentes e da sociedade em geral, nós estamos a atender de facto pessoas, mas apenas por marcação prévia. E a marcação prévia, quero realçar aqui, acontece apenas por e-mail. Por e-mail. As pessoas deverão enviar um e-mail para toronto@mne.pt, que é o e-mail do consulado para atendimento, e deverão explicar porque é que acham que têm que ir ao consulado e que a sua necessidade, que é de facto urgente e inadiável. E eu tenho muita pena de dizer isto que vou agora dizer, mas atenção, o que é urgente e inadiável para as pessoas não é, muitas vezes, urgente e inadiável. Um passaporte caducado, um bilhete de identidade, um cartão de cidadão caducado, não é um ato urgente a sua renovação. Até porque, por exemplo, no caso dos cartões de cidadão, o governo português estendeu a sua validade, o que está a acontecer em todo o mundo, ao fim e ao cabo também. No caso dos passaportes, apenas para viagens essenciais. Atenção, é o que está, por exemplo, também aqui a fazer o Canadá. Além dos outros consulados gerais, o Canadá, por exemplo, o Passport Office também só atende por marcações prévias, casos urgentes em que as pessoas têm que demonstrar que precisam do passaporte para viagens essenciais. É o termo. Portanto, eu peço às pessoas para, se acham, e nós estamos a atender essas pessoas, se acham que têm que ir presencialmente ao consulado, deverão enviar um e-mail para toronto@mne.pt e explicar porquê. Depois, nós analisaremos esses e-mails, passamos grande parte do nosso tempo no consulado a analisá-los e a responder a eles, e se achar que de facto é urgente, por exemplo, a renovação de um cartão de cidadão normalmente não é urgente, poderá ser, se for necessário aqui, por exemplo, sei lá, ou de um passaporte, por exemplo, um passaporte, emissão de passaporte ou algo assim, ou a sua renovação para uma autorização de residência, por exemplo, uma coisa qualquer assim deste género. E aí já se tornará urgente, uma coisa que normalmente não é. E depois ainda temos, e eu aqui chamo a atenção, nunca é demais repeti-lo, temos ainda uma plataforma, se forem à página web do consulado, uma plataforma que se chama O Consulado em Casa. Nem calculam, muitas pessoas não calculam, não imaginam a quantidade de atos consulares, de serviços consulares, a que podem aceder sem saírem de casa, apenas através do correio, pagando através do correio. E as pessoas não têm necessidade de ir para certidões, requerimentos, enfim, vão ver a página do consulado, a página web, a página da internet, e vão ver a quantidade de atos
podem fazer sem saírem de casa, na comodidade do vosso lar, sem deslocações, sem se sujeitarem a ser infectados ou infectar a outrem, que eu espero que não estejam, não é? Temos também a chave móvel digital, que é uma espécie de assinatura eletrónica e digital que nos permite também aceder a serviços e que pode ser ativada através do consulado, por exemplo, quando vão tirar o cartão de cidadão, ou mesmo através do portal das finanças de Portugal. Uma pessoa pode, desde que seja português, pode-se registrar o livremente, mesmo aqui, e depois pode aceder lá à chave móvel digital. Mais uma possibilidade de terem acesso a imensos documentos eletrónicos sem necessidade de se dirigirem ao consulado. Comunidade mais idosa. Aquela que, em princípio, será aquela onde haverá mais iliteracia informática, não terão esses hábitos. Infelizmente, o meu conselho, e aí nós temos conseguido cada vez mais passar a nossa mensagem, as pessoas, a não ser que vivam, pessoas idosas, a não ser que vivam mesmo isoladamente, sem contacto com outras pessoas, têm sempre a possibilidade de recorrer ou a pessoas mais novas, aos seus filhos, ou então mesmo indo à padaria, indo ao supermercado, apoiando a solidariedade. Nós somos muito solidários neste aspecto. Poderão pedir ajuda. Peçam ajuda e acedam. Porque hoje em dia a internet já está quase como era há uns tempos atrás, ou como é agora, o serviço telefónico. Também, quando nós podíamos resolver, no tempo dos meus pais, assuntos pelos telefones nos anos 50 e 60, também se dizia assim, mas se a pessoa não tem telefone, o que é que há de fazer? Recorriam a um telefone público, pedia a um amigo, dirigia-se à casa de alguém. Muitas vezes, o facto de nós não fazermos as nossas coisas arranjando desculpas, é exatamente isso. Eu não estou a menosprezar o problema. Porque também há muitas vezes as pessoas custa pedir ajuda. Mas nós estamos perante uma situação excepcional e teremos que adotar medidas excepcionais, extraordinárias. Ficam-me duas palavras, civismo e solidariedade. Muito bem, exatamente. Creio eu, civismo para que as pessoas possam realmente discernir o que é urgente e o que não é, e dessa forma estão a dar lugar às pessoas que têm, de facto, situações urgentes para tratar no consulado, e a solidariedade para quem mais precisa de ajuda nestas matérias. Exatamente, todos juntos havemos de ultrapassar isto. Todos juntos havemos de ultrapassar isto. Eu penso que sim, não sei ainda muito bem quando, mas eu penso que está para breve. Está para breve, Sr. Cônsul, até porque o verão na cidade de Toronto é maravilhoso. Não sei se teve ainda um cheirinho de verão quando chegou, mas o que vem aí vai ser muito bom, e eu acredito que se todos fizermos a nossa parte, é uma frase muito batida, mas é certa, eu acredito que, entretanto, chegaremos ao fim. Eu não sei... Eu acho que estamos todos. Imagino que o senhor, por razões diferentes, estará mais ainda. Se hipoteticamente houvesse a possibilidade de algum planeamento relativamente às comemorações do Dia de Portugal, não sei se tem isso em agenda, se virtualmente, o que é que está na forja, Sr. Cônsul? Tem alguma coisa que nos possa dizer relativamente a esse dia, ou ainda não estão preparados para revelar? Ainda não estamos preparados para revelar, e eu vou dizer o porquê. Porque todos os planos, todas as nossas ideias, nós estamos sempre a pensar que poderá ser possível realizá-las. Eu posso dizer, por exemplo, que nós há cerca de 3 semanas que andamos a fazer reuniões semanais a dizer para a semana é que é para aliviarmos estas regras e para podermos abrir mais o consulado presencialmente às pessoas. E em cada ano os números não nos... Em cada semana os números não nos permitem fazer isso. Relativamente aqui às comemorações do 10 de junho, será uma dor de alma, mas eu não vejo grandes possibilidades de podermos fazer qualquer coisa presencial. Terá que ser algo virtual, com toda a certeza. Já tive reuniões aqui com os nossos representantes da área cultural que estão lá no consulado e também temos falado através da rede consular, com os outros consulados que estão aqui no Canadá, inclusive com o Sr. Embaixador de Portugal, em Ottawa, o Embaixador João da Câmara. Nós não estamos a ver possibilidades. E eu relembrava o seguinte, eventos públicos aqui, tanto quanto eu sei, estão proibidos até o próximo dia 1 de julho.
1 de julho, sabem que dia é que é. Não é por acaso que as autoridades escolheram o dia 1 de julho, também há uma mensagem, ao fim e ao cabo, subliminar para todos os outros eventos que até lá se poderiam fazer. O que é que nós achamos que será possível fazer no dia 10 de junho? Talvez algo uma cerimónia através da internet e o hastear da bandeira, talvez, sensibilizarmos aqui as autoridades para qualquer, não sei, jogo de luzes que se possa fazer nos edifícios. Mas olha, isto é tudo, infelizmente, o tempo aproxima-se, o dia de Portugal aproxima-se e temos algumas ideias. Não iremos deixar passar a data em branco, mas não irá ser. Aliás, eu não estou a dar novidade nenhuma a ninguém. Infelizmente. Não irá ser aquilo a que nós estamos habituados. Infelizmente, já tivemos um cheirinho o ano passado. Como é que este ano vai ser pior? Ainda não é este ano que o Sr. Cônsul vai assistir ao grande desfile do Dia de Portugal aqui por toda a Dandas, mas não vale a pena pensarmos muito nisso. Sr. Cônsul, o tempo está quase a chegar ao fim, é sempre muito curto quando a conversa está boa, costuma dizer-se assim. Temos a Páscoa aí próximo, nós portugueses somos, como é sabido, pessoas religiosas. Há alguma mensagem que quisesse deixar-nos aqui a nós, ou mais alguma coisa que ache importante transmitir? Este espaço é seu. Muito obrigado, Cristina. Quem for à página web do Consulado ou à nossa página do Facebook já encontrará lá a minha mensagem de paz e de Páscoa para a comunidade portuguesa da área de jurisdição do Consulado-Geral de Portugal em Toronto, ou seja, grande parte da província do Ontário, Manitoba e território no Nunavut. Independentemente de acederem a essa página e poderem ler a minha mensagem de Feliz Páscoa para todos, eu agora aqui, graças à FPTV, graças à Cristina, quereria, de facto nós somos um povo religioso, mas eu também não me esqueço daqueles que não são. E quereria, sem estar a jogar com as palavras, dizer que a Páscoa, para quem é crente, para quem é religioso, para quem é cristão, simboliza de facto a ressurreição de Cristo após a sua morte na cruz. Ressuscitar, é como ressuscitar. Nós também vivemos outros tempos de ressurreição. O inverno acabou agora e tudo o que estava morto, tudo o que estava sepultado também está a regressar agora à vida também. Portanto, eu creio que mesmo os não religiosos podem e devem celebrar também esta ressurreição da vida. E por outro lado, nós temos uma esperança nesta Páscoa, que é a nossa vida antiga, a nossa vida de convivência, o nosso convívio também está como que morto, está como que sepultado. Ora bem, tínhamos esperança também na ressurreição, na mensagem pascal. Tínhamos fé, uma fé em como juntos havemos de ultrapassar isto e em como havemos de ressuscitar as nossas convivências, as nossas celebrações da Portugalidade, da lusofonia, do facto de gostarmos e querermos ser portugueses. Para terminar, e dentro deste espírito, para aqueles que não são religiosos, desejo uma Páscoa muito feliz, em família, nos nossos núcleos familiares. Não podemos fazer grandes festas nos nossos núcleos familiares restritos e utilizando o que as plataformas informáticas nos permitem para podermos estar junto dos outros, nem que seja virtualmente. Isto para os não crentes, uma Páscoa muito feliz. Para aqueles que são crentes, que são religiosos, desejo uma Santa Páscoa e que ela vos traga, a vós e às vossas famílias, tudo aquilo que mais desejam em termos de reflexão interior, em termos de nova vida. E muito obrigado. Desejo também uma Páscoa muito feliz, uma Santa Páscoa aqui à FPTV, a si, Cristina, à sua família e a todos os que aqui trabalham. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Cônsul. Finalmente tive a oportunidade de o conhecer e de lhe dar as boas-vindas aqui ao Canadá e, em particular, a Toronto. Obrigado. Termina assim esta entrevista com o Sr. Cônsul-Geral de Portugal aqui em Toronto, José Carneiro Mendes.